Sentido interno e espiritual do livro de Apocalipse, capítulo 9, segundo revelação concedida a Emanuel Swedenborg, servo do Senhor, contida em sua obra Apocalipse Revelado. Sentido espiritual, conteúdo de todo o capítulo. Este capítulo trata do exame e da manifestação do estado da vida na Igreja dos Reformados. Daqueles que são chamados doutos e sábios, segundo a confirmação da fé separada da caridade, e da justificação e salvação por essa fé só. Versículos 1 a 12. Daqueles que não são doutos e sábios daquele modo e estão na fé só e vivem à sua vontade. Versículos 13 a 19. E daqueles que nada sabem, exceto que a fé é tudo aquilo que pode salvar o homem e que não há para isso outra coisa além da fé. Versículos 20 e 21. Conteúdo de cada versículo. Verso 1. O quinto anjo tocou a trombeta. Significa o exame e a manifestação do estado da vida daqueles que na Igreja dos Reformados são chamados doutos e sábios segundo a confirmação da fé separada da caridade e da justificação e salvação por essa fé só. E vi uma estrela do céu caída na terra. Significa a divina verdade espiritual influindo do céu na Igreja neles, examinando e tornando manifesto. E foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Significa a abertura de seu inferno. Verso 2. E abriu o poço do abismo, e subiu uma fumaça do poço do abismo, como uma fumaça de fornalha grande. Significa as falsidades das concupiscências do homem natural, proveniente de seus maus amores, e foram escurecidos o sol e o ar pela fumaça do poço. Significa, por esse modo, a luz da verdade tornou-se escuridão. Verso 3. Da fumaça saíram gafanhotos sobre a terra. Significa, deles saíram falsidades nos extremos, tais como existem nos que se tornaram sensuais. E eles veem e julgam todas as coisas pelos sentidos e pelas ilusões dos sentidos. E foi-lhes dado poder igual ao dos escorpiões da terra. Significa o poder de persuadir que suas falsidades são verdades. Verso 4. E foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a alguma árvore, exceto os homens que não levassem o selo de Deus sobre suas frontes. Significa a divina providência do Senhor, dizendo que eles não podiam arrebatar verdade alguma, nem bem algum da fé, nem a afeição e a percepção dessa verdade e desse bem, senão daqueles que não estão na caridade e, consequentemente, não estão na fé. Verso 5. E foi-lhes permitido não que os matassem, mas que os atormentassem durante 5 meses. Significa que eles não podem arrebatar-lhe a faculdade de compreender e de querer a verdade e o bem, podendo, entretanto, introduzir neles o estupor por um curto espaço de tempo. E seu tormento era como o tormento do escorpião quando fere um homem. Significa que isso vem de sua persuasão. Verso 6. Naqueles dias os homens procurarão a morte e não a encontrarão. Terão ardente desejo de morrer e a morte fugirá deles. Significa, eles querem que, nas coisas da fé, o entendimento esteja fechado e a vontade obstruída, de onde resulta que a luz e a vida espiritual são extintas, mas isso não pode ser feito. Verso 7. Os aspectos dos gafanhotos significa as aparências e as imagens dos que confirmaram em si a fé separada da caridade. Eram semelhantes a cavalos preparados para a guerra. Significa, porque eles podiam raciocinar, pareciam a si próprios como combatentes pelo entendimento da verdade procedente da verdade. Nas suas cabeças havia como que coroas parecendo de ouro.
Significa que eles pareciam a si próprios como vencedores, e suas faces eram como faces de homens. Significa que eles pareciam a si próprios como sábios. Verso 8. E tinham cabelos como cabelos de mulheres. Significam que pareciam a si próprios como estando na afeição da verdade. E seus dentes eram como dentes de leões. Significa que os sensuais, que são os últimos da vida do homem natural, lhes parecia como estando com poder sobre todas as coisas. Verso 9. Tinham couraças como couraças de ferro. Significa que as argumentações, segundo as ilusões, pelas quais eles combatem e têm força, lhes pareciam tão sólidas que seria impossível refutá-las. O ruído de suas asas era como o ruído dos carros de muitos cavalos, correndo para a batalha. Significa os seus raciocínios como provindo das verdades da doutrina procedentes da palavra, plenamente compreendidas, pelas quais eles devem combater com ardor. Verso 10. Tinham caudas semelhantes a escorpiões. Significa as verdades da palavra falsificadas, pelas quais eles introduzem o estupor. E havia ferrões nas suas caudas, e tinham poder para fazer mal aos homens por 5 meses. Significa as astuciosas falsificações da palavra, pelas quais, por um curto espaço de tempo, eles cobrem de trevas e fascinam o entendimento, e assim enganam e cativam. Verso 11. Tinham sobre si como rei o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego é Apolion. Significa: no inferno satânico estão os que se encontram nas falsidades provenientes das concupiscências, e eles, por total falsificação da palavra, destruíram a igreja. O primeiro ai passou, eis que vem 2 ais depois deste. Significa as lamentações ulteriores sobre o estado da igreja. Verso 13. O 6º anjo tocou a trombeta. Significa o exame, a manifestação do estado da vida naqueles que na igreja dos reformados não são sábios daquele modo, dos que se tratou nos versículos 1 a 12. Mas põe o todo da religião na fé. Pensam nessa fé só e vivem a sua vontade. E ouvi uma voz que partia dos 4 cantos do altar de ouro que está diante de Deus. Versículo 14. Dizendo ao 6º anjo que tinha a trombeta. Significa uma ordem do Senhor através do céu espiritual aos que iam examinar e manifestar o estado da vida dos examinados. Solta os 4 anjos que se encontram atados à margem do grande rio Eufrates. Significa que os laços externos dos examinados devem ser soltos para que os interiores de sua mente possam aparecer. Verso 15. Foram soltos os 4 anjos. Significa que, tendo sido desfeitos os laços externos, os interiores de sua mente apareceram, que se acham preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, a fim de matarem a 1/3 parte dos homens. Significa o perpétuo esforço dos examinados para arrebatarem a luz e a vida espirituais dos homens da igreja. Verso 16. O número dos exércitos de cavalaria era de 2 miríades de miríades. Significa os raciocínios sobre a fé só, de que os interiores de suas mentes estavam repletos, raciocínios que provinham das falsidades do mal em abundância. E ouviu seu número. Significa a percepção da qualidade neles. Verso 17. E assim vi os cavalos na visão e os cavaleiros que os montavam. Significa, então se descobriu que os raciocínios dos interiores de suas mentes sobre a fé só eram imaginários e visionários, e se descobriu que eles próprios se tinham tornado insensatos por causa deles. Tinham couraças cor de fogo, de jacinto e de enxofre. Significa as suas argumentações imaginárias e visionárias provenientes do amor infernal e a própria inteligência e das cobiças resultantes.
As cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões, significa as fantasias sobre a fé só, como se ela tivesse poder. E de suas bocas saía fogo, fumaça e enxofre, significa que em seus pensamentos e discursos, considerados interiormente, nada há e nada sai deles a não ser o amor de si e do mundo, o orgulho da própria inteligência e as cobiças do mal e da falsidade procedentes daqueles dois. Verso 18. Por estes 3 flagelos foi morta a terça parte dos homens pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam de suas bocas. Significa que o resultado dessas coisas é o perecimento dos homens da igreja. Verso 19. A força desses cavalos estava na sua boca. Significa que eles têm força somente pelo discurso que confirma a fé. Pois suas caudas, que eram semelhantes a serpentes, tinham cabeças e por elas causavam dano. Significa a razão pela qual eles são sensuais e estão em sentido inverso, pronunciando de boca as verdades, mas falsificando-as segundo o princípio que constitui a cabeça de sua religião, e assim eles enganam. Verso 20. Os homens restantes que não foram mortos por esses flagelos, significa aqueles que na igreja dos reformados não estão mortos espiritualmente pelos raciocínios visionários, nem pelo amor de si, nem pelo fausto da própria inteligência, nem pelas cobiças que deles procedem, como ocorre com os precedentes, e entretanto fazem da fé só a cabeça de sua religião. Também não fizeram penitência das obras de suas mãos. Significa que eles não fugiram também das coisas de seu próprio, que são os males de todo gênero, constituindo pecados, para não adorarem os demônios. Significa que assim eles estão nos males de suas cobiças e fazem um com os seus semelhantes no inferno. E ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau. Significa que assim estão num culto de meras falsidades, que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Significa, nos quais não há coisa alguma da vida espiritual e verdadeiramente racional. Verso 21. Não fizeram penitência também de seus homicídios, nem de seus encantamentos, nem de sua prostituição, nem de seus furtos. Significa que a heresia da fé só introduz nos corações a estupidez, o subterfúgio e a dureza, de modo que eles não pensam de forma alguma nos preceitos do Decálogo, nem em algum pecado de que se deva fugir, o que é estar com o diabo e contra Deus.